Olá a todos, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao estudo sobre o Templo de Salomão. Lembrando que além desse vídeo que vamos estudar hoje, temos ainda um outro vídeo para, de fato, então, finalizar esse estudo. Vamos lá. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 14. No vídeo anterior, nós estudamos essa parte. Eu serei o pai dele e ele será um filho para mim. No vídeo de hoje, nós vamos estudar essa outra parte do versículo 14. Se ele fizer alguma coisa errada, eu o punirei com vara e com açoites, exatamente como qualquer um é punido. Apenas recapitulando que quem está falando aqui é o Criador através do profeta Natã. De fato, o Messias veio a errar. E por que digo isso? Porque ao assumir os pecados de toda a humanidade, ele carregou os erros de todos e tornou-se indigno. E quanto a Salomão? Salomão transgrediu? A resposta é sim. Salomão fez muitas coisas que desagradaram ao Criador, e muito antes de sua morte. Mas a pergunta é: Salomão sofreu punições com açoites e varas? Vamos ver se de fato ele sofreu dessa forma. 1 Reis, capítulo 21, versículo 9 ao 13. O título: A ira do Criador contra Salomão. Versículo 9. Então Adonai irou-se contra Salomão, porque o coração dele se havia desviado de Adonai, o Deus de Israel, que aparecera a ele 2 vezes. Uma observação aqui da minha parte. Isso é muito questionável para mim. O Criador apareceu a Salomão? Uma pergunta. Salomão era tão mais importante que Davi, que nem pôde falar através do profeta ou através de sonhos? Ele mesmo, o Criador, apareceu a Salomão? Então, de fato, isso está aqui, que Deus apareceu a Salomão. Mas, para mim, isso é questionável, porque ele não apareceu sequer para Davi e para muitos outros, mas para Salomão ele apareceu, sendo que nós já estudamos que não era possível que alguém tivesse visto o Criador. Mas aqui, ele afirma que apareceu 2 vezes para Salomão. Então, para mim, uma opinião minha, isso é questionável. Versículo 10. E lhe dera ordens com referência a esse assunto, a fim de que ele jamais seguisse outros deuses. No entanto, ele não obedeceu às ordens de Adonai. Uma outra observação. Salomão era tão sábio? Ele não conhecia a Torá? Ele precisou que Deus, entre aspas, viesse pessoalmente lhe falar o que fazer e como agir? No mínimo estranho, pois todas as ordens estavam na Torá, a mesma que Davi, seu pai, lhe orientou para que observasse todos os dias. Versículo 11. Então Adonai disse a Salomão: Uma vez que é isso que está em sua mente, e você não guardou meus mandamentos e minhas ordenanças, aos quais determinei que você obedecesse, retirarei o reino de você e o darei a seu servo. Versículo 12. Entretanto, por causa de Davi, tamanho o amor que o Criador tinha para Davi, seu pai, não farei isso enquanto você, Salomão, no caso, estiver vivo. Eu o retirarei do seu filho.
Muito fácil, não é mesmo? Salomão fez o que quis, casou-se com mulheres pagãs, que isso era totalmente contra a Torá, serviu outros deuses e vai terminar a vida tranquilamente. Versículo 13: Ainda assim, não retirarei todo o reino, e entregarei uma tribo a seu filho, por causa de Davi, meu servo. Davi era de fato servo do Criador, e por causa de Jerusalém, a qual eu tenho escolhido. Agora em 1 Reis, capítulo 11, versículo 41 ao 43. Título: A morte de Salomão. Versículo 41. Outras atividades de Salomão. Tudo quanto ele executou e sua sabedoria estão documentadas nas crônicas de Salomão. Versículo 42. O tempo que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel foi de 40 anos. Versículo 43. Então Salomão dormiu com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, tornou-se rei em seu lugar. A pergunta é: onde estão os açoites e castigos de varas de homens, mesmo depois de ter transgredido? Como pôde ver, ele foi poupado de tudo isso. Agora vamos observar o que a Bíblia nos diz sobre o Messias, o único filho do Criador. Isaías, capítulo 53, versículo 2 a 8. Título: O sofrimento vicário, ou seja, o sofrimento que o Messias assumiu em favor de muitos, do servo do Senhor. Versículo 2. Pois diante dele, ele cresceu como um broto novo, como uma raiz retirada de uma terra seca. Ele não estava bem formado, nem era especialmente bonito. Nós o vimos, mas sua aparência não nos atraiu. Versículo 3. O povo o desprezou e evitou. Um homem de dores, que conhece bem a enfermidade, como alguém de quem as pessoas viram o rosto. Ele foi desprezado, não o tivemos em alta conta. Versículo 4. Na verdade, ele carregou nossas dores. Ele sofreu, contudo, nós o consideramos culpado, castigado e afligido pelo Criador. Versículo 5. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossos pecados. A disciplina que nos corrige caiu sobre ele, e por suas feridas somos curados. Entende agora o porquê o Messias se tornou indigno da misericórdia do Criador e digno da punição dele? Por isso, ele diz lá no versículo 14 de 2 Samuel, capítulo 7, se ele fizer alguma coisa errada, eu o punirei com vara e com açoites, exatamente como qualquer um é punido. Ao assumir nossos erros, o Messias se tornou, entre aspas, um pecador. Por isso, ele teve que ir para o madeiro. Versículo 6. Todos, como ovelhas, nos desviamos. Cada um tomou o próprio caminho. Mesmo assim, Adonai pôs sobre ele a culpa de todos nós. Versículo 7. Ainda que maltratado, foi submisso. Ele não abriu a boca. Como um cordeiro levado à morte, como uma ovelha silenciosa diante de seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo 8.
ninguém de sua geração protestou por ele ter sido eliminado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo, que merecia o castigo. Ou seja, o povo merecia o castigo, mas quem assumiu tudo isso foi o Messias. Ele carregou todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Como você pode observar, ninguém daquela geração protestou por ele ter sido eliminado da terra dos viventes. Ou seja, a omissão dos bons, digamos assim, vem de muito tempo. Desde o tempo do Messias, as pessoas se omitem de protestar por aquilo que é justo. Eu oriento você a ler até o fim esse capítulo. E, na verdade, chega a doer na alma o que o Messias passou por nós. Agora vamos ver em Mateus, capítulo 27, versículo 26. O título: O Messias é condenado à morte. Então Pilatos soltou Barrabás, como haviam pedido. Entretanto, mandou açoitar Yeshua, Messias ou Jesus, e o entregou para ser executado em uma estaca. Agora vamos para Marcos, capítulo 15, versículo 15. Pilatos, desejando agradar a multidão, libertou Barrabás. Mandou açoitar Yeshua, Messias ou Jesus, e o entregou para ser executado em uma estaca. E ainda em João, capítulo 19, versículo 1, então Pilatos mandou açoitar Yeshua, Messias ou Jesus. Novamente, nessas palavras, cumpre-se o que foi dito em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. Se ele fizer alguma coisa errada, eu o punirei com vara e com açoites. Então, Salomão não recebeu nenhum tipo de açoite, mas o Messias, sim. Voltamos agora para 2 Samuel, capítulo 7, versículo 15 ao 16. Versículo 15. Entretanto, minha graça não o deixará, como deixou Saul, a quem removi de diante de você. Versículo 16. Assim, a sua casa e o seu reino estarão seguros para sempre diante de você. Seu trono será estabelecido para sempre. Mais um ponto a ser observado aqui. O reino e trono de Salomão duraram para sempre? Como podemos observar em todo esse estudo, não foi eterno. Vamos ver qual reino será eterno. Hebreus, capítulo 8, versículo 1 ao 2. O título: Yeshua, o sumo sacerdote da nova aliança. Versículo 1. Aqui está o aspecto mais importante de tudo o que dissemos. Possuímos um tal sumo sacerdote, o que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Versículo 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Ou seja, o verdadeiro santuário não foi o homem que ergueu. Foi o próprio Deus, o próprio Criador. Ainda em Hebreus, só que agora no capítulo 12, versículo 2. Título: A disciplina do Senhor. Contemplando o autor e consumador da nossa confiança, Yeshua, Messias ou Jesus, que em troca de obtenção da alegria que lhe foi proposta, suportou a execução em uma estaca, como um criminoso, desprezando a vergonha, e se sentou à direita do trono do Criador. Agora em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Dessa forma, vocês serão supridos generosamente com tudo do que necessitam
para entrar no reino eterno do nosso Senhor e Libertador, Yeshua, o Messias. Ou seja, o único trono e reino eterno é justamente o que o Messias está assentado, ao lado do Criador. E para finalizar, vamos ao versículo 17 do livro de 2 Samuel, capítulo 7. Natã disse a Davi todas essas palavras e descreveu esta visão inteira. Como eu falei no início da gravação, nós vamos ter ainda um vídeo de estudo sobre o Templo de Salomão. Aí nós vamos finalizar esse assunto. Mas eu acredito que você já tenha entendido perfeitamente que o Criador nunca pediu a construção de um templo de pedra. Esse foi um desejo único e exclusivo de Davi e depois de Salomão. Gostaria de aproveitar e pedir para você que ainda não é inscrito no canal e queira acompanhar os nossos estudos, que te inscreva e ative as notificações. Dessa forma, toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado. Peço também que deixe o seu gostei ou não gostei. Gostaria de agradecer a todos que ficaram até o final do vídeo, que o Criador os abençoe e fiquem todos na paz. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou.